A paz do Senhor, você está no canal EBD e Você, um canal feito para você jovem que ama estudar a Palavra de Deus. Eu sou o professor Genilson e hoje nós vamos dar continuidade às lições bíblicas das editoras CPAD, Lições de Jovem, cuja temática do trimestre é Fé e Obediência no livro de Josué. A classe de jovens está estudando o livro de Josué e as experiências de fé e obediência desse grande líder de Deus. Lição de número 7, derrotando o primeiro inimigo. E que inimigo, né? Logo, uma das cidades mais fortificadas da terra de Canaã é o primeiro obstáculo, né, diante do povo para que a terra fosse tomada conforme a promessa do Senhor. Nosso texto do dia traz o seguinte versículo: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Isso mostra que quando Deus está conosco, nenhum obstáculo é capaz de nos resistir ou nos parar. A vitória é nossa e é certa pelo sangue de Jesus. A síntese de nossa lição traz a seguinte mensagem: em algum momento de nossa trajetória terrena, enfrentaremos alguns inimigos, mas em Jesus somos mais que vencedores. Bendito seja o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa, né? O nosso texto bíblico, querido, está em Josué capítulo 6, versículo de 1 a 10. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta e esse texto vai nos falar a tomada de Jericó, um dos eventos mais famosos do Antigo Testamento. Depois da travessia do Mar Vermelho, a tomada de Jericó é um dos grandes eventos e uma das coisas maravilhosas que Deus realizou em favor do seu povo. A nossa introdução vem nos mostrar que como foi possível a conquista de Jericó por intermédio da fé e obediência às determinações do Senhor. O primeiro tópico da lição, queridos, nos diz a primeira batalha dos hebreus na terra prometida. E ela tem 3 subtópicos. Jericó era uma cidade forte, o rei de Jericó não estava brincando, a cidade só cairia com a ajuda de Deus. Veja, é notório que uma das grandes batalhas do Antigo Testamento se deu com relação a Jericó. E é importante nós percebermos que a importância de se tomar Jericó, porque ela ficava no coração de Canaã, e eles haviam entrado pelo leste, atravessando o rio Jordão. Era importante por quê? Porque a partir dali eles poderiam tomar a parte sul e depois se voltar para a parte norte. E foi exatamente isso que aconteceu, o que é descrito nos capítulos 6 aos capítulos 11 de Josué, que fala dessa tomada da terra. Mas uma coisa que nós precisamos entender é fazer uma conexão com a lição passada. Porque na lição passada mostrava Josué ali sozinho próximo de Jericó, né, e talvez pensando como tomaria a cidade. E aí ele tem aquela experiência da visão do príncipe do exército do Senhor. Então Josué entendeu que Deus estava na frente de batalha, né? E naquela ocasião o Senhor dá instruções a Josué de como seria a estratégia para tomar a cidade. Então Josué não ia seguir a sua estratégia, apesar de ser um soldado experiente, um líder militar experiente, né, que desde a saída do Egito sempre tomou a frente de batalha, mas naquela circunstância e naquela situação, Josué precisaria fazer apenas uma coisa: obedecer o Senhor para alcançar a vitória. Isso não é diferente com cada um de nós, né, irmão? Não adianta nós lançarmos mão de nossa própria capacidade, inteligência ou intrepidez, né, ou perspicácia para alguma coisa sem o auxílio do Senhor. Na verdade, é melhor e é muito mais proveitoso quando nós damos créditos e obedecemos a palavra de Deus em toda a instrução que ela nos dá. É muito mais seguro e a certeza de vitória é muito mais garantida. Então Josué fez exatamente assim, né? Jericó, segundo a arqueologia bíblica, era uma cidade, humanamente falando, invencível. Tanto prova que o povo se recolheu na cidade e ficou ali. Entretanto,
você observa que Josué teve uma estratégia muito grande, estratégia essa recebida do Senhor. O Senhor já tinha dito a Josué no versículo 2, que ele entregaria Jericó na mão de Josué, o seu rei, seus valentes e seus valorosos. Então, toda a cidade seria entregue nas mãos de Josué e do povo de Israel. E só precisariam obedecer às determinações do Senhor. E eu fico pensando comigo, queridos, que essa cidade que Josué entendeu que era intransponível humanamente falando, né? Eu acredito que por isso que ele saiu sozinho para ver a campina e ficou de lá olhando Jericó, e ele como líder militar entendeu que humanamente seria praticamente impossível vencer aquela cidade. Até porque, né, uma cidade como era Jericó, né, que a arqueologia diz que tinha mais ou menos 9 metros de altura, os muros da cidade, então você tenta imaginar uma cidade com muros de 9 metros de altura, dizem que tinha 6 metros de largura, né? Dava para se andar a cavalo em cima do muro. Há quem diga que a casa de Raabe ficava em cima do muro, né? E é interessante que a gente vai ver um milagre muito grande, porque o muro todo, a cidade vai ruir, mas a casa de Raabe ficará em pé, né, mostrando que de fato aquilo foi uma intervenção divina. Então não há como vencer, e isso fica uma lição para nós. Há coisas que nós não conseguiremos vencer, há batalhas que nós não conseguiremos vencer se não tivermos a ajuda divina. Por isso é importante estarmos constantemente aos pés do Senhor, em sintonia com Ele, obedecendo a sua voz, sendo como Josué, obediente em todas as coisas, para termos vitória em nossa vida. Principalmente a juventude, que enfrenta N obstáculos na vida, né? Desde, por exemplo, o Enem como uma prova de concurso que possa garantir o emprego, e vitórias de todas as espécies, principalmente as espirituais, né? Você sabe que o jovem, pela sua idade e pela sua juventude, é tentado de todas as formas, e ele precisa vencer tudo isso, ele precisa ser obediente a Deus para que, como Josué, obter vitória nessas batalhas, tanto físicas quanto espirituais. O tópico 2, queridos, nos diz a estratégia de Deus para a batalha de Jericó. Veja, a estratégia de Deus. Eu creio que, como diz um certo comentarista, que se Josué juntasse um conselho de guerra para traçar uma estratégia, com certeza cada um daria uma ideia de como fazer para tomar a cidade. Mas Josué não fez nada disso. Ele já estava orientado pelo Senhor, o Senhor já havia transmitido a ele a estratégia. Veja, o povo tinha que somente obedecer a Josué. E é importante a gente fazer aqui uma ressalva quanto a essa questão da estratégia dada pelo Senhor, porque a estratégia foi dada para Josué. Então o povo de fato não sabia como aquilo iria suceder. O papel do povo era obedecer Josué, porque ele estava debaixo da orientação de Deus. Veja a importância de nós obedecermos os nossos líderes quando eles estão debaixo da orientação de Deus. Os líderes são obedientes a Deus e nós obedecemos aos líderes para juntos obtermos sucesso, tanto na obra de Deus e até mesmo nas nossas vidas, né? Porque uma boa orientação para a nossa vida nos dá muita direção nesse mundo mau. E assim aconteceu com Josué. Eu fico tentando imaginar a estratégia divina que parecia não fazer sentido, né? Às vezes realmente Deus nos fala algo que para nós, na nossa compreensão humana limitada, a gente acha que não faz sentido, a gente não consegue entender sentido, a gente só entende depois. Aí a gente vai entender por que Deus nos falou aquilo e por que deveríamos fazer daquele jeito. Imagina, o Senhor deu estratégia a Josué. Josué, tu vai cercar a cidade durante 6 dias, uma vez só por dia. No 7º dia você vai cercar a cidade 7 vezes. Então significa que Josué deu 13 voltas em volta da cidade. Eu fico tentando imaginar que 2 coisas aconteceram. Aquelas voltas que o povo dava em volta da cidade, fazia com que a cidade, já que estava fechada, né? Ninguém saía, ninguém entrava,
ou seja, depois de um tempo, o suprimento da cidade também foi sendo afetado, porque ninguém saía para buscar água, para buscar mantimento. Então, veja como Deus é sábio em todas as suas estratégias, né? O que é importante a gente perceber também, irmãos, é que o fato do povo rodear a cidade de Jericó fazia com que o povo observasse toda a cidade e eles mesmos pudessem ter consciência de que eles não conseguiriam tomar aquela cidade sem ajuda divina, porque eles não achavam nenhuma brecha, nenhuma fenda, nada, a cidade estava completamente fechada. Então eu acredito que à medida que eles davam voltas em volta da cidade, eles ficavam imaginando, meu Deus, como vamos tomar essa cidade? Não tem uma brecha nela, né? Mas o milagre de Deus estava a caminho. Deus deu a estratégia a Josué, colocou os soldados na frente, depois colocou os sacerdotes, depois a arca, que era a presença de Deus entre o povo. Veja como a arca sai à batalha, né? Ou seja, Deus estava dizendo a Josué, eu estou na batalha, porque a arca representava a presença de Deus e o povo seguia atrás. Cada um em silêncio, porque a ordem era essa, todos calados, sem dizer absolutamente nada, apenas ouvindo o sonido da buzina ou da trombeta, como preferir, e pense no exercício de fé e obediência do povo. Eu acredito que muitas vezes alguém pensou consigo, isso não faz sentido o que nós estamos fazendo. Como é que nós vamos derrotar a cidade só andando em volta dela? Mas a estratégia não era deles, a estratégia era do Senhor. Aleluia. Então assim eles fizeram. Além disso, havia um teste de paciência para o povo. Imagina, por que Deus não deu a vitória logo no primeiro dia? Às vezes, Deus nos testa a paciência. Às vezes nós estamos pedindo algo ao Senhor e quando aquilo demora, às vezes a gente tende a parar de pedir ou a desistir daquilo. A nossa obediência a Deus e a nossa perseverança, a nossa confiança nele deve permanecer até o fim. Josué foi obediente até o fim e o povo precisava seguir essa obediência até o fim. Tente imaginar, por exemplo, o caso, por exemplo, de Naamã, que foi ao profeta Eliseu. Eliseu disse para ele só se batizar nas águas 7 vezes, ou dar 7 mergulhos, E ele ficou indignado. Fique tentando imaginar os seus servos convencendo ele, não, meu senhor, faça isso, ele não falou que era 7 vezes, faça 7 vezes. Imagina, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, nada aconteceu. Mas na 7ª, ele ficou são. Então, mesma coisa aqui é com o povo. Imagina, deram a volta no primeiro dia, nada aconteceu. No segundo dia, nada aconteceu. No terceiro dia, nada aconteceu. É até natural que alguém começasse a pensar, isso não vai dar em nada. Não é assim que se toma uma cidade. Mas como eu disse, a estratégia não era deles, a estratégia era do Senhor. E cabia a eles somente ter paciência, fé e obediência como tinha Josué. Apenas isso. E obviamente o milagre veio no momento em que o Senhor disse que viria. No 7º dia, e deveriam dar 7 voltas. Na 7ª volta, os sacerdotes tocariam a trombeta e o povo gritaria. Nós não sabemos exatamente qual foi o grito do povo, Eu penso que seja um grito de exaltação a Deus em alguma coisa, já que a determinação era de Deus. E assim como eles fizeram, obedecendo ao Senhor, assim sucedeu. Os muros da cidade vieram abaixo. Há uma especulação muito forte dos estudiosos que acreditam que algum tipo de abalo sísmico, isso não poderia ser diferente, A terra tremeu e os muros vieram embaixo. E aí a cidade foi tomada. Apenas Raabe e os seus familiares, apenas quem estava na casa dela é que foi salvo. A única casa a ficar de pé foi a casa de Raabe e eles foram salvos. E depois Raabe acabou se casando com um judeu, porque teve fé no Deus de Israel, e isso é referido lá em Hebreus capítulo 11, que é a galeria dos heróis da fé. Lá diz que Josué, pela fé, pela fé que teve, por crer em Deus, os muros vieram abaixo. Pela fé, Raabe salvou a sua vida e a vida dos seus familiares. Está tudo lá registrado para mostrar que a vitória veio do Senhor, porque creram
no Senhor. O terceiro tópico da lição, queridos, diz: Deus se mostra forte para os que confiam nele. De fato, Deus nunca abandona os seus. Se Deus nos disser algo, sigamos à risca, que certamente teremos sucesso. Toda a estratégia seguida por Josué foi uma estratégia divina, como eu já disse, e não deu outra. Josué foi extremamente feliz e conseguiu obter a vitória, porque lutou não segundo a sua maneira de pensar, não lutou segundo aquilo que ele havia aprendido até, mas lutou segundo a orientação divina. Ele creu em Deus. Josué sempre se mostrou um servo muito obediente a Deus. Por isso faz sentido o subtítulo da nossa lição: Fé e Obediência. O grande exemplo de fé nesse livro é, de fato, a pessoa de Josué. Ele creu no Senhor do início ao fim. Ele fez exatamente como o Senhor mandou. O Senhor mandou destruir a cidade e não poupar nada, a não ser os metais da cidade que foram tomados como para o tesouro do Senhor. Mas o restante, tudo era para ser destruído. Eu não vou entrar aqui na discussão do fato de que o Senhor tinha dado ordem para que destruísse tudo e todos, desde criança, e existe um debate muito grande, até alguns querem fazer alguma acusação por causa dessa matança, dessa destruição ordenada pelo Senhor. Mas muitas pessoas, muitas vezes, não entendem como viviam os povos cananeus daquela época. Eles faziam coisas horríveis, desde sacrifício de criança, a prostituição cultural. Então eles viviam completamente mergulhados em todo tipo de abominação que desagradava ao Senhor. E assim como o Senhor enviou 2 anjos para Sodoma e Gomorra para punir a cidade de Sodoma e Gomorra, assim o Senhor agora está usando o povo de Israel para punir Canaã. E começou através de Jericó. E olha que o Senhor já havia dito a Abraão que a medida da iniquidade dos amorreus, dos habitantes de Canaã, ainda não havia chegado ao limite, naquele momento que o Senhor falou a Abraão. Mas assim que chegasse no limite, Deus entraria com juízo. Isso fica uma lição muito importante para nós, para todos que me ouvem, para aqueles que ainda não servem esse Deus maravilhoso. Viver na iniquidade traz juízo da parte de Deus. E isso é fato. Juízo muitas vezes, não só nesta vida, mas principalmente o pior de todos os juízos, ou o maior de todos os juízos, que é o juízo final, o juízo eterno, quando as pessoas serão sentenciadas a viverem distante de Deus por toda a eternidade. Então, se nós conhecêssemos um pouco mais, se as pessoas conhecessem um pouco mais de como viviam aqueles povos, as pessoas entenderiam por que Deus mandou exterminar tudo, ou destruir tudo. E Josué ainda disse mais, que a cidade era um anátema ao Senhor, ou seja, a cidade estava consagrada a Deus para a destruição. Não era uma consagração para serviço, não, era uma consagração para a destruição. Essa que é a ideia da palavra anátema, ou seja, que é a ideia da palavra maldito. O que Josué estava dizendo é o seguinte: essa cidade pertence ao Senhor e o Senhor destinou ela para juízo. Então não tomem nada dela. Apesar de que alguém vai desobedecer essa ordem, mas isso fica para a próxima lição, para nós podermos falar sobre isso. Mas o certo é que a cidade foi destruída. O Senhor disse ao povo que quando entrasse na cidade, não se unisse com os moradores da terra, porque eles ensinariam a Israel as abominações que eles praticavam. E a gente percebe que, pelo fato do povo de Israel não expulsar todos os moradores no transcurso do tempo, e ainda ficaram alguns povos, você vê que esses povos, a crença desses povos, a religião desses povos, acabou afetando ao longo do tempo o povo de Israel, que acabou cometendo todo tipo de idolatria, principalmente o culto a Baal. Quer dizer, isso era resquício
Disse que o Senhor já havia avisado o povo de Israel, por isso a necessidade de destruir tudo e todos. E por não obedecer o Senhor plenamente, né? não Josué, porque Josué em toda a sua vida obedeceu ao Senhor à risca, mas os que vieram depois de Josué não seguiram a conquista da terra e permitiram que alguns povos ficassem entre eles, e o resultado disso foi lá na frente o cativeiro babilônico. Amém? Então aqui fica a lição para nós, meus irmãos. Josué era um servo fiel em todas as coisas, foi paciente, seguiu os propósitos de Deus, a estratégia divina e obteve vitória. O povo obedeceu o seu líder porque viu que Josué estava obediente a Deus, estava debaixo da direção de Deus e, portanto, tiveram vitórias. A fé e a obediência a Deus nos garante vitória. Deus se agrada de seus servos que lhes são fiéis. Então essa é a lição para nós e a partir daqui começa as grandes vitórias de Josué. Se você gostou desse comentário, eu queria convidar a você para que você se inscreva no canal, acione o sininho, que você dê um like. Assim você nos ajuda e nos incentiva a fazer outros vídeos de comentários que possam ajudar você na compreensão da lição. Tá bom? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.